Então você está preparado hoje para continuar crescendo na graça do Senhor, crescendo em conhecimento? Amém. Então no telão, tema de hoje, o deserto não é o meu lugar, parte 3. E hoje nós falaremos sobre... pode colocar lá de novo. Volta lá o tema, por favor. No telão, isso. Refletindo sobre a vontade de Deus. Então, hoje o Senhor ele vai nos falar mais uma vez de forma profunda. É uma mensagem reflexiva essa também. O Senhor tem muito conhecimento para repartir conosco nesta manhã. Amém? Então, nós continuamos nessa série, O Deserto Não É o Meu Lugar, que foi iniciada aí há 2 cultos para trás, através da nossa bispa. E hoje, seguindo essa palavra, nós vamos falar sobre a vontade de Deus. Vamos refletir um pouco sobre a vontade de Deus. Amém? Então, para nós começarmos essa mensagem, vamos ver o que a Bíblia diz em Números 23, 19. Diz a palavra do Senhor: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Oremos ao Senhor. Senhor Deus, Todo-Poderoso, nosso Pai bendito, te damos graças, te damos glórias por esta manhã em que estamos na Tua casa, Jesus. Por tudo que o Senhor já manifestou até agora, Senhor, pelos louvores, pela nossa adoração através de sementes, pelas consagrações das nossas crianças, Jesus. Tudo que fazemos aqui é para Ti, Senhor. E agora, com alegria, nós abrimos o nosso coração para ouvir a Tua palavra para nós, Jesus. Eu te peço, Senhor, usa a minha vida, usa os meus lábios, os meus pensamentos, para que o Senhor fale através de mim, para que essa palavra dê frutos, para que essa palavra caia nos corações, Jesus, trazendo paz, trazendo entendimento, trazendo quietude, renovando esperanças, renovando sonhos, Jesus. Que essa palavra faça bem para todos que estão aqui, para todos aqueles que vão ouvir essa mensagem depois, Jesus. Que nós tenhamos testemunhos, Jesus, a partir da palavra, Senhor, e dos sinais que acompanharão a palavra de hoje, Senhor. Abrimos o nosso coração agora, nos aquietamos com gratidão e dizemos: fala, Senhor, fala ao nosso coração, nos ensina, Senhor. Cura, Jesus, os nossos sentimentos, Senhor. Nos dá alento, Senhor Jesus, nessa manhã. E desde já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Diga amém. Glória a Deus. Amém. Muito obrigada, Tiago. Glória a Deus. Amém. Então, esse tema que nós estamos trazendo aqui sobre o deserto não é o meu lugar, o deserto não é lugar para um filho de Deus, foi algo que nós tivemos como inspiração do Senhor para estarmos no nosso retiro espiritual desse ano. E nós tivemos tantos feedbacks positivos dessa palavra, tantas vidas mudadas, que agora o Senhor nos inspirou a repartir com a igreja, agora de uma outra forma, talvez um pouco mais profunda, para que todos ouçam, para que aqueles que já ouviram se lembrem disso, porque o Senhor ele quer continuar tratando, Ele tem mais coisas para tratar. Então, eu começo essa mensagem dizendo que essa palavra fez muita diferença na minha vida, muita diferença. Posso dizer que eu era uma pessoa antes de ouvir sobre isso e uma pessoa diferente depois. Através dessa palavra, o Senhor ele me deu respostas que por muito tempo eu busquei, me deu entendimento de muitas coisas, me deu paz. Ele renovou as minhas esperanças e eu creio que é isso que Ele vai fazer com você, amém? Então, só lembrando que essa palavra sempre corta para os dois lados. Que o Senhor tratou na minha vida, vem tratando, e por isso hoje eu posso ser usada por Ele para falar essa palavra para vocês, amém? Então, refletindo sobre a vontade de Deus. Esse assunto, amados, entender qual é a vontade de Deus, sempre me intrigou. Sempre foi algo assim, desde que eu me conheço por gente, desde criança, que foi algo que para mim foi muito curioso. Qual é a vontade de Deus? Sempre que eu ouvia alguém falar sobre esse assunto, eu queria ouvir uma pregação, uma mensagem, eu queria entender isso. O que é a vontade de Deus? Eu queria descobrir qual é a vontade de Deus para a minha vida, para que eu pudesse cumpri-la. Porque como cristã, temente ao Senhor, eu quero sempre fazer aquilo que Ele tem para mim. E eu tenho certeza que você também tem esse desejo no seu coração, porque você é temente ao Senhor, amém? Então, se nós somos filhos de Deus, nós queremos andar no caminho certo, nós queremos saber qual é a vontade de Deus para nós.
E muitas vezes nós passamos anos da nossa vida, meses nos questionamos, mas Senhor, me fala, qual é a tua vontade para mim? A tua vontade de forma clara, de forma prática, o que o Senhor tem para eu fazer nessa vida, na minha jornada, na minha caminhada? E muitas vezes nós nos sentimos confusos em relação à vontade de Deus. Então, se você se sentiu confuso sobre esse assunto até agora, não se preocupe. Hoje o Senhor ele vai tirar toda a confusão da sua mente e vai dar paz ao seu coração. Então, talvez você tenha chegado aqui como eu, tentando se perguntando qual é a vontade de Deus e talvez estando um pouco confuso sobre este assunto. Mas, como eu disse, reafirmo, esse estudo, essa mensagem, esse sermão tem o propósito de trazer conhecimento e paz. Então, diga com os seus lábios, diga conhecimento e paz. Amém. Ponto 1 no nosso telão. Tudo começa com um sonho. Tudo começa com um sonho. A gente gosta muito de falar de sonhos, é um assunto muito que nos incentiva, que nos estimula, não é? Então, por falar em sonho, como tudo começa com um sonho, vamos lembrar o que aconteceu com o nosso irmão José. Vamos para a palavra de Deus em Gênesis 37, versículos 5 a 9. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Então, até aí, vamos lá. José, nessa fase da vida dele, ele era um jovem, ele tinha 17 anos, quando isso aconteceu. José teve sonhos, esses sonhos que estão relatados aí. E eu te pergunto, quem foi que deu esses sonhos para José? A gente tem que partir desse princípio, entender isso, que esses sonhos foram dados por Deus, amém? José teve sonhos, ele relatou a seus irmãos. O que acontece? José era filho de Jacó, e diz a Bíblia que Jacó tinha um carinho especial por José. E os seus irmãos, seus 11 irmãos, eles tinham ciúmes de José. Então ainda ele foi lá e contou esse sonho, e aí os irmãos ficaram mais enciumados ainda. Qual era a essência desse sonho? É que José era honrado perante os irmãos. Os irmãos se inclinavam perante ele e algo de grande, uma honra acontecia na vida de José. Então, partindo do princípio que foi o Senhor quem deu esses sonhos a José. Seguindo em frente. Assim como José, eu sei que cada um aqui tem um sonho. Eu sei que você tem um sonho na sua vida. Talvez seja um sonho ministerial, de estar num altar, fazendo algo para o Senhor. Talvez seja um sonho de estar trazendo a palavra de Deus, de ser usado como um instrumento do ensino da palavra, de ser usado como um instrumento de um ministro de louvor, através do ensino bíblico, no ministério de oração, no ministério de socorro, ministério de artes, de missões, de evangelismo, não sei. Qualquer que seja esse sonho, Deus ele vai ter que nos fazer passar por algo, a mim e a você, antes que esse sonho se cumpra, antes que esse sonho se realize, antes que esse sonho se concretize. Então, por que hoje nós vamos entender isso? Por que os sonhos eles são tão importantes? Por que isso? Porque conectado ao seu sonho está a salvação de almas e a edificação de vidas. Conectado ao seu sonho existe um propósito glorioso, um propósito maior que foi dado por Deus. E Deus vai usar você para mostrar a glória dele a essa nação, a essa terra. A glória de Deus será vista através da sua vida, através do seu sonho. Então não pense que o seu sonho é só um sonho. Estamos falando aqui, de sonhos dados por Deus, amém? Aquele sonho que você sabe que foi o Senhor que te deu, aquela promessa, aquilo que ele te falou, que você busca isso, não é apenas um sonho. Esse sonho ele vai ser usado para que o Senhor seja glorificado através da sua vida. Guarde isso, amém? Então, nós vamos agora entender melhor todo esse processo através de desenhos. Podemos colocar a imagem 1 no telão? Isso. Então, vamos lá. Deixa eu testar aqui o meu laser. Opa. Aqui, pontinho verde. Deu certo. Então, vamos lá.
Nós temos dois bonequinhos aqui, certo? Então, ó, aqui no ponto A tem um bonequinho menorzinho. Nesse ponto A é o momento em que Deus nos dá a promessa. Então, nós vamos nos colocar nesse processo, amém? Aqui foi quando Deus te chama e fala, meu filho, tem uma promessa para você, tem um sonho para você, assim como a gente acabou de ler aqui na vida do José. Aqui no ponto B é o momento, no futuro, onde a promessa é cumprida. Então, você pode me perguntar, bispa, por que aqui no futuro, no ponto B, o bonequinho está maior? Por quê? A gente sempre se imagina de uma forma melhor no futuro, de uma forma maior, de uma forma grandiosa. Afinal, essa é a característica de um sonho. Sempre que você sonha com alguma coisa, é para um momento melhor. Ninguém sonha com uma coisa para uma condição pior do que a de hoje. Amém? Então, sempre que você se imagina no futuro, você se projeta no futuro, quando você se vê no seu sonho, é sempre uma realidade melhor do que a que existe hoje. Amém? Até aí? Amém. A gente sempre no futuro se parece diferente do agora. Sempre no nosso sonho nos parecemos melhores. E quanto maior o nosso sonho, quanto maior for esse sonho, essa promessa que o Senhor nos deu, maior será a mudança. Se o seu sonho é grande, a sua mudança será grandiosa. Amém? Então preste atenção nisso. Quanto maior o sonho, maior a mudança e a transformação que vai acontecer na sua vida. Próxima imagem no telão. Até aí tudo bem, né? Um sonho, o momento que Deus dá a promessa, depois o momento que o Senhor cumpre a promessa. Só que o que acontece? É aí que nós lembramos que sempre a menor distância, pelo menos a gente aprende isso em matemática, a menor distância entre dois pontos é uma reta, certo? Então é o que a gente acha que vai acontecer entre o momento A e o momento B. Nós achamos que nós temos que chegar aqui no nosso sonho o mais rápido possível. Porque, afinal de contas, se atrelado ao nosso sonho existe um significado, o nosso sonho tem que acontecer logo, tem que se realizar logo, certo? Não faz sentido isso? Deus me deu um sonho, então eu quero que ele aconteça logo, porque o Senhor vai usar a minha vida através desse sonho para que pessoas sejam salvas, para que ele seja glorificado, para que pessoas sejam impactadas. Então, vamos lá, vamos logo perseguir esse sonho. E a nossa vida hoje, o nosso estilo de vida, a nossa sociedade fala isso, não é? Vá em busca dos seus sonhos, faça suas metas, faça seu plano, chegue lá o mais rápido possível. Vá rápido, não perca tempo, chegue logo, passe por cima de tudo que você precisar para alcançar o seu sonho. É mais ou menos isso que a gente ouve nos dias de hoje. Então você pode pensar, se eu fui chamado, por exemplo, para ser líder de louvor, se Deus me deu essa promessa, eu tenho que começar logo a fazer isso. Eles precisam saber que eu sei cantar, que eu sei liderar, eles precisam saber que eu sei orar, eu tenho que estar logo fazendo isso. A bispa precisa saber disso, a bispa Silmara precisa saber que eu sei cantar. Afinal, eu tenho logo que realizar esse sonho que foi dado por Deus. Geralmente nós pensamos isso, eu tenho que fazer isso agora, eu tenho que chegar lá agora. E nós somos incentivados por essas palavras da nossa sociedade. Vá, faça o mais rápido possível, alcance os seus sonhos, busque os seus sonhos, chegue lá, cumpra os seus objetivos. Mas o fato é que nós não achamos nenhuma dessas frases, nenhum desses incentivos na Bíblia. A Bíblia não diz isso, para a gente chegar e avançar e alcançar logo o nosso sonho. Não. Deus não nos chamou para buscar os sonhos ou as promessas. Nós somos chamados para buscar a Deus. E agora eu pergunto, quem esteve aqui no domingo retrasado, onde eu falei sobre idolatria? Levante a mão. Você vai se lembrar que essa frase tem tudo a ver com aquilo que o Senhor nos falou nesse culto. Que nós não fomos chamados para buscar os presentes de Deus, para ansiar pelas coisas que Ele nos dá, mas ansiar por Ele. Amém? Então aqui é a mesma coisa. Não fomos chamados para buscar os nossos sonhos ou as promessas. Somos chamados para buscar a Deus. Então eu gostaria que você declarasse isso. Diga, eu sou chamado para buscar a Deus. Amém. É a única coisa que a Bíblia nos diz para buscar. A Bíblia nos diz para buscar a Deus. Amém? Então vamos começar aí, mais uma vez, mudando os nossos conceitos, se isso for preciso. Amém. Vamos voltar para a imagem 2, dos nossos bonequinhos lá. Isso. Então, algumas coisas que nós precisamos entender de como sair aqui do ponto A para chegar aqui no ponto B. Tomando essa reta, se nós fizermos esse trajeto aqui, ó, ponto A para o ponto B, retinho, facinho, rapidinho, o que acontece aí? Quando nós chegamos aqui no ponto B, esse lugar ele tende a se tornar um ídolo. E aí nós voltamos a essa mensagem que eu estou falando. Se nós chegarmos aqui, ó, facinho, assim, quando a gente chegar aqui no momento da promessa cumprida, provavelmente isso que nós vamos alcançar, isso que o Senhor se manifestou, pode se tornar um ídolo nas nossas vidas.
Amém. E aqui mais uma revelação, né, nessa manhã. Então vamos lá, momento em que a promessa momento em que a promessa é dada, momento em que a promessa é cumprida. O trajeto entre o ponto A e o ponto B é a vontade de Deus. Amém? O trajeto entre o ponto A e o ponto B é a vontade de Deus. O caminho, enquanto nós saímos da promessa que foi dada e chegamos na promessa no sonho cumprido. Só que, um alerta, a vontade de Deus, ela não é essa reta aqui. Não é. De fato, ela acontece entre o ponto A e o ponto B, mas ela não tem essa cara. A vontade de Deus, segura aí, ela se parece mais ou menos com a próxima imagem. Pode colocar. Com isso aqui, ó. Uou, bispo, agora eu fiquei até desanimada, né? Calma aí que o Senhor vai te animar mais pra frente. Meu Deus, mas eu achei que era assim, saía do A para o B facinho. Afinal, se foi Deus que me deu a promessa, se a vontade é dele, ele vai me fazer chegar ali rapidinho. Não, amados, a promessa de Deus parece mais esse... Desculpe, a vontade de Deus parece mais esse emaranhado aqui, ó. Você sai, começa a caminhada, tem curva, você sobe, você desce, você volta para o mesmo lugar, dá um passo para frente, volta uns 3 para trás, aí você desce lá no abismo, ó, você sai até da tela, tá vendo? Vai lá para trás da tela, vai lá não sei para onde, aí você volta aqui, dá mais umas voltinhas, fica aqui rodando, anda mais um pouco em círculo, sobe, desce, e depois de muitos obstáculos, percalços, você chega no ponto B. A vontade de Deus é assim, não é uma reta, mas não se desanime. Então, a vontade de Deus é a nossa jornada, e ela não é linear, ela é tortuosa. Mas diz a Bíblia que a vontade de Deus é boa, amém? Sei, a vontade de Deus é boa. Então, a gente tem que guardar isso. Então, vamos para o ponto B agora. Para o ponto 2. Mais uma revelação. A vontade de Deus é diferente da promessa. Meu Deus, para tudo agora, que a gente precisa respirar um pouco, né? Como assim, bispo? A vontade é diferente da promessa. Eu sempre achei que a vontade de Deus é a promessa dele para mim. Faz sentido isso? Deus fala, eu tenho isso para você, meu filho. Você vai ser um grande pregador. Estou pegando aqui um exemplo. Essa é a promessa que eu tenho para você. Então, a minha vontade é essa, é a mesma coisa. Não é. A vontade de Deus é diferente da promessa. Diga isso. A vontade de Deus é diferente da promessa. Exatamente. A promessa que Deus tem para a sua vida não é a vontade dele para a sua vida. E antes que você fique confuso demais, vamos entender isso. Há uma diferença entre a promessa e a vontade. A vontade de Deus é algo que você faz. E a promessa de Deus te inspira a fazer a vontade. Então, a promessa é o sonho, é a inspiração. Mas a vontade de Deus é a ação. A vontade é algo que você caminha nela, mas a promessa de Deus é para inspirar você a caminhar na vontade. Muito confuso ou deu para entender? Então, ó, Deus te mostra a promessa lá no futuro. Meu filho, minha filha, tem isso aqui para você. Agora, para chegar lá, você vai começar a andar na minha vontade. E a minha vontade não se parece com a promessa que eu te dei. Uau, que revelação. Então, a gente começa a entender algumas coisas aqui da nossa vida, do nosso passado, da nossa história, da forma como nós chegamos até aqui hoje. Puxa, a promessa é diferente da vontade. Isso, pelo menos na minha vida, isso explicou muita coisa. O caminho vai ser diferente daquilo que Deus tem quando nós chegarmos lá, no ponto B. Então, quando Deus te dá uma promessa, se prepare, porque aí Ele vai revelar a vontade dEle para você. E a vontade e a promessa nunca se parecem. E é por isso que muitas vezes a gente fica em crise. Eu tive muitos momentos de crise na minha vida, porque eu não entendia isso. E eu falava, se o Senhor me deu essa promessa, eu tenho certeza que foi o Senhor que me deu. Mas o meu caminhar até lá não tem nada a ver com isso. Será que eu estou louca? Será que eu entendi errado? Será que não foi o Senhor? Se você já teve essas dúvidas também, segura aí mais um pouco, que mais para frente a gente vai falar mais sobre isso. Hebreus 10, 35 e 36 diz, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Olha a revelação do Senhor aqui. Primeiro a gente faz a vontade dele e depois a gente alcança a promessa. Amém? Primeiro a gente anda na vontade dele,
para chegar até a promessa. Portanto, a vontade e a promessa são diferentes, elas não se parecem. Caminhamos na vontade, nós não caminhamos na promessa, caminhamos na vontade de Deus, que para nós ela é tortuosa, ela é toda emaranhada, ela dá muitas voltas, a gente não entende, para nós, ela é confusa. Nós caminhamos na vontade, porque é uma jornada, até alcançarmos a promessa. Mas a promessa de Deus, o sonho, a promessa é sempre perfeita e melhor do que o agora, mas a vontade de Deus ela é tortuosa para nós. Amém? Então vamos voltar lá para a nossa imagem número 3 dos nossos bonequinhos, para você visualizar. Olha lá. Para nós, a vontade de Deus é essa jornada aí, o que está em vermelho, é tortuosa, e ela é diferente da promessa. Então vamos lá. O motivo pelo qual Deus nos diz a sua promessa antes que Ele nos mostre a sua vontade é porque nós nunca iríamos entrar nela. Quando Deus te chama e fala, meu filho, eu tenho isso aqui para a sua vida, essa é a minha promessa para a sua vida. Só que para chegar lá, você vai ter que passar por isso aqui, ó. Então, primeiro Deus nos dá a promessa, que é aquilo que faz nosso coração pular de alegria. Deus tem isso para mim, amém. É o que o meu coração arde por isso. Opa! É isso que eu quero, é o meu grande sonho, é o sonho da minha vida, é isso que vai glorificar Deus. Uhul! Só que aí Deus te fala, então agora eu vou te revelar a minha vontade. Para isso acontecer, você vai andar por um caminho tortuoso. Se Deus falasse o contrário, a gente não ia querer. Se Ele falasse, ó, eu tenho esse caminho aqui para você, quer andar nele? A gente ia falar, não, não quero. Não é? Não somos bobos nem nada, a gente não gosta de sofrer como seres humanos, não gostamos de dor, mas Deus dá a promessa. E aí Ele revela a sua vontade. Então, se Deus está te dando hoje, ou se te deu uma promessa, se prepare para andar na vontade de Deus. É assim que Ele fez ao longo de toda a história, ao longo da humanidade. Ele disse, Moisés, você será o grande libertador de Israel, mas primeiro você vai ter que viver aí anos no deserto, você vai ter que passar aflições no deserto, vou te testar, vou te provar, vai ter que acontecer muita coisa até que essa promessa se realize na sua vida. José, que é o personagem aqui que nós estamos estudando hoje. A mesma coisa, José, você será o grande libertador, mas primeiro você vai morar num poço, você vai ser jogado numa prisão, você vai ficar anos lá no Egito, até que eu cumpra essa promessa na sua vida. Jesus, você será o salvador do mundo, mas primeiro você vai ter que passar 30 anos aqui se preparando para um ministério de 3 anos, e então você vai morrer na cruz, morte de cruz como um criminoso, uma morte dolorosa. Sempre antes da promessa tem a vontade, e a vontade ela é difícil para nós. Então, para o seu sonho se tornar realidade, em poder de ressurreição, primeiro ele vai ter que morrer. Como, bispa? Eu tenho certeza que em algum momento aí da jornada, você deve ter pensado, não dá mais certo, esse sonho já era, esse sonho morreu, afinal deu tudo errado. Deus disse, ou eu acho que foi Deus, mas tudo está caminhando para um lado contrário. Meu sonho morreu. E se isso aconteceu, amém. Você está na vontade de Deus. Não desanime, não. Um alerta aqui para todos nós. Nós não podemos fabricar a promessa. Nós não podemos chegar direto na promessa sem passar pela vontade. Porque o que acontece? Deus aqui nos dá a promessa, e aí muitas vezes Ele fala, você vai ter que passar por tudo isso aqui para chegar aqui. Mas muitas vezes a gente é tentado a dar um jeitinho. Não, Deus já disse isso? Eu vou dar um jeitinho de chegar lá do meu jeito, eu vou fabricar essa promessa. Se nós fizermos isso, o que acontece? Nós damos a luz a Ismael. Ismael não é o filho da promessa, Ismael é o filho do jeitinho humano. Amém? Não podemos fazer isso. É quando você decide que você precisa fazer acontecer a promessa de Deus. Eu sei que Deus me deu, eu sei que foi Ele que me deu esse sonho, então eu vou lá e vou fazer acontecer a promessa. Mas não é a gente que faz acontecer, é o Senhor que faz acontecer na nossa vida. Amém? Então lembre-se disso, não podemos fabricar Ismaéis. E nós, como seres humanos, somos muito tentados a fazer isso. Os homens adoram dar um jeitinho, não é? Olha lá o exemplo de Abraão e Sara. Deus deu a promessa, Abraão, você vai ser pai. Mas pelas condições físicas, naturais, não havia essa possibilidade. Então, o que aqueles espertinhos lá pensaram? Deus disse que eu vou ser pai, então vamos lá. Vai lá, Abraão se deita com a escrava, né? E faz um filho. Mas não era desse jeito que Deus tinha feito a promessa. Era do jeito do milagre. Eles não esperaram e fabricaram a promessa. Nós não podemos fazer isso. Amém? Muitas igrejas hoje estão cheias de Ismaéis, pessoas sem poder, pessoas sem promessa, pessoas que fabricaram a promessa de Deus. Se você tentar chegar, por exemplo, onde a promessa que Deus tem para você, se você tentar chegar no púlpito, no altar, sem passar pelo processo todo de Deus, não haverá vida e não haverá caráter para te sustentar quando você chegar aqui no ponto B. Por isso que o caminho, que a vontade é tão importante.
Não dá para chegar direto no ponto B sem passar pelo processo do Senhor. Senão, não vai ter valido a pena. Senão, não vai ser do jeito que o Senhor determinou. Então, durante esse processo aí, se Deus te levou ao lugar onde você achou que o seu sonho morreu, onde você pensou que Deus te abandonou, onde você percebe que não há mais esperança, eu te digo, bem-vindo à vontade de Deus. Se você se encontra assim nessa manhã, tenha paz no seu coração, porque você está cumprindo a vontade de Deus. Mas, bispo, eu achei que a vontade de Deus ia ser tudo certinho, porque se Ele deu a promessa, ia acontecer tudo direitinho, tudo certinho, tudo bonitinho para eu chegar lá. E aí está acontecendo tudo errado, está acontecendo tudo diferente da promessa que Ele me deu. Bem-vindos à vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus, amém? Então, eu creio que essas primeiras revelações do Senhor possam estar dando paz ao seu coração, de que você não entendeu as coisas erradas, de que você está cumprindo a vontade de Deus, ainda que pareça que está tudo fora da promessa que Ele te deu. Amém? Vamos seguir em frente, então. A vontade de Deus, que é a jornada, ela sempre tem um propósito. Deus, Ele não nos causa dor e sofrimento sem um propósito. Ele sabe que se nós chegarmos direto na promessa, sem passarmos pelo processo, nós é que vamos levar o crédito e a promessa vai nos destruir. Por isso, como é importante passar pelo processo da vontade de Deus. Mais uma vez, eu cito o exemplo de Abraão e Sara, foi isso que eles fizeram. Chegaram direto lá à promessa, que não era a que foi feita pelo Senhor. Desculpem, e depois que você fabrica um Ismael, você não pode matar o Ismael. Algo que você fabricou, você tem que conviver com isso. Você tem consequências na sua vida quando você fabrica a promessa do Senhor. E eu te pergunto então nessa manhã, através dos entendimentos que o Senhor já te deu até agora, você está disposto a andar na vontade de Deus? Sabendo que a vontade de Deus se parece com isso aqui? Só poucos estão, mas eu creio que até o final dessa mensagem todos estarão dispostos, amém? Ah, mas bispo, você está me assustando, não quero passar por isso aqui não. Mas amados, os frutos que isso aqui vai gerar na nossa vida não tem preço. Não tem preço, amém? Então, seguindo, aqui eu quero fazer um parênteses. Nós cantamos tantos louvores que a gente fala assim com os nossos lábios. Senhor, faz em mim o teu querer. Senhor, quero cumprir a tua vontade. Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Mas a partir de hoje nós vamos cantar com mais consciência, sabendo que ainda que seja tortuosa para nós, nós estamos dispostos a andar pela vontade de Deus, porque nós sabemos que a recompensa virá, que o prêmio virá. Mas então que você tenha esse entendimento quando você declarar isso, que muitas vezes a vontade é árdua, a vontade é difícil, mas ainda assim, Senhor, eu me rendo e eu recebo a tua vontade para a minha vida. Amém? Vamos lá, próxima imagem, imagem 4. Isso. Agora, falando um pouco sobre a vontade de Deus. Existem algumas palavras que nós podemos usar para definir esse processo aqui. Então, tá, o processo é a vontade de Deus. O que é espiritualmente falando, tá? O que é sinônimo da vontade de Deus? Deserto. Ah, bem-vindo ao deserto, porque eu não tinha entendido ainda o que tinha a ver com o deserto não é o meu lugar, não é? Nós já vimos que o deserto ele não é um lugar para o Filho de Deus permanecer ou morar. O deserto é um lugar de passagem. Mas todo filho de Deus vai ter que, alguma hora na vida, passar pelo deserto. Então, se você se encontra num deserto na sua vida hoje, saiba que você está ali, ó, cumprindo a vontade de Deus. Outra palavra para isso, sequidão. Quando está tudo seco, tudo árido, tudo sem vida, você está cumprindo a vontade de Deus. Jornada também nós podemos chamar isso. A nossa jornada é a vontade de Deus, o deserto é a nossa jornada. Sofrimento, tudo isso são sinônimos, tá? Espirituais. Sofrimento, nós não gostamos dessa palavra, nós não gostamos de sofrer. Somos humanos, não gostamos de dor. Mas muitas vezes quando a gente está ali no auge do deserto, no auge do sofrimento, o que a gente ora para o Senhor falando? Senhor, tira de mim essa dor. Senhor, eu não aguento mais. Senhor, misericórdia, tira esse sofrimento. Tira, abrevia isso, Senhor. Ou então a gente acha que é o diabo também, né? A gente acha que o deserto ali, que a sequidão, que esse sofrimento todo foi o diabo. E quando o tempo todo foi Deus, e é Deus. E a gente acaba dando um crédito para o diabo que ele não tem. Foi Deus pela permissão de Deus. Ele permitiu o deserto porque algo está acontecendo nessa estrada, nessa jornada de santidade. Deus está desenvolvendo algo que se chama caráter. Semelhança de Cristo.
e é Ele quem nos leva para os desertos. Diga isso, como só os maduros podem dizer isso. Diga, é o Senhor, meu Deus, que me leva para o deserto. Amém. Outro sinônimo para a vontade de Deus que eu gosto muito, adoração. O que, bispa? Deserto, dor, sofrimento, adoração é sinônimo disso? Sim, amados, adoração é um estilo de vida, é um estilo de obediência. É quando você se rende à vontade de Deus e para de lutar e para de brigar e aceita que por um período ali você tem que passar por aquilo, porque você tem lições para aprender, porque você tem que ser transformado, porque você tem que ter o seu caráter desenvolvido. O perfeito líder de adoração do universo foi Jesus, porque ele andou na vontade de Deus. Então nós podemos seguir os passos de Jesus para chegar mais perto do nosso Pai. Amém? E, como eu disse que é Deus quem nos leva para os desertos, Deuteronômio 8:2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, este 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Olha só. O Senhor, Ele nos guia no deserto. O Senhor está conosco no deserto. Você não pode se parecer mais com Jesus num altar através de imposição de mãos, ou com muita oração, ou com muita leitura bíblica, só com essas coisas. Você tem que permitir que tudo isso te transforme, que tudo isso mude você. O Senhor, Ele está interessado na nossa transformação durante o processo. Amém? Romanos 5, 3 e 4 também tem uma revelação grandiosa aqui, diz a palavra. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Então, uma pausa até aí. Lembrando que no deserto, durante a vontade de Deus, existem tribulações, sofrimento, dor, dificuldades, amém? E diz que nós nos gloriamos nas próprias tribulações. Então, preste atenção numa diferença sutil. Nós não nos alegramos por causa do sofrimento, por causa da tribulação, mas nós podemos nos alegrar no sofrimento. Vocês entendem isso? O sofrimento não traz alegria, mas enquanto passamos no meio ao sofrimento, é possível nos alegrar em Deus. É isso que nós estamos vendo aqui. Continuando o versículo, sabendo que a tribulação produz perseverança. O que é perseverança? Paciência. Então, a tribulação ali, o deserto, ele produz perseverança na sua vida. E esse processo de caminhada, na verdade, tem tudo a ver com o tempo, não é? Tudo passa pelo teste do tempo. A gente sempre fica impaciente nesse processo até a promessa ser cumprida. Deus, mas o Senhor disse que ia acontecer isso. Deus, mas não está acontecendo. Deus, mas eles ainda não sabem que eu sei pregar, que eu sei cantar, que eu sei tocar, que eu sei fazer alguma coisa. Eles precisam saber logo. Deus, eu estou impaciente. Mas a tribulação produz perseverança, paciência. Continuando o versículo 4. E a perseverança produz experiência, e a experiência esperança. Uma pausa aí. Como eu sempre gosto muito também de ver a Bíblia no original, em outras linguagens, no original, por exemplo, a Bíblia em inglês, aqui tem mais uma revelação. Diz que a perseverança produz caráter. Essa é a palavra que está na Bíblia em inglês. Se você quiser depois olhar e estudar. Olha que interessante. A perseverança produz experiência, mas que experiência? Caráter. Então, toda essa paciência aí que Deus está fazendo você passar pelo deserto, está produzindo caráter na sua vida. E esse caráter produzindo esperança. Por isso, essa mensagem encherá o seu coração de esperança nessa manhã, em nome de Jesus. Todo esse entendimento para quê? Para você ter paz, para você ter revelações e para você sair daqui com o seu coração cheio de esperança. Amém? Então, a única maneira que você vai conseguir se parecer com Jesus é através do sofrimento. E nós precisamos ser bem-sucedidos com o sofrimento. E você pode falar, bispa, não estou gostando disso não quero sofrer. Mas tudo coopera para o bem. Os resultados que virão desse sofrimento aí, dessa passagem pelo deserto, como eu disse, não terão preço na sua vida. Você vai ver isso, você vai experimentar isso. Todos nós passamos por coisas difíceis, mas só passar por coisas difíceis não fará com que você se torne mais parecido com Jesus. Amém. Mas sim, o modo como você passar por essas coisas difíceis. Então, não é só o fato de passar, mas é o como você vai passar. É o como você vai e o quanto você vai se deixar transformar pelo Senhor durante a passagem pelo deserto.
Então, agora nós vamos explorar um pouco mais sobre as coisas que acontecem no período que nós estamos no deserto. Porque, afinal, todos nós ou já passamos, ou estamos passando, ou vamos passar por outros desertos na nossa vida. Então, é bom termos esse conhecimento. Temos a imagem número 5. Desculpe o ponto 3, que eu pulei. O ponto 3, o que acontece no deserto. Isso, e agora sim a nossa imagem aí do deserto. É só para você imaginar um pouquinho agora visualmente, né? O que tem aí no deserto? Praticamente areia, né? E calor. E mais nada. Deserto. Então, quando nós estamos no deserto, nós sentimos vergonha, nós sentimos humilhação. É uma característica fielmente do deserto. Está passando no deserto, no meio da dor, no meio do sofrimento, vem vergonha e vem humilhação pela situação que nós estamos passando. Outra coisa que acontece quando estamos no deserto, nós somos muito tentados a pegar atalhos para sair dali rapidinho. E olha que você sempre vai ter uma possibilidade de pegar atalho, fato. Só que no fundo, você sabe que não é aquilo que Deus tem para você. É lá o tal do Ismael, não é? Você até consegue fazer alguma coisa que vai te tirar dali rapidinho. Mas você sabe, no fundo, que não é essa a vontade de Deus para você. Que você tem que ficar ali mais um pouquinho e sair quando Ele falar para você sair. Não pegando o seu atalho. Mas sempre no meio do deserto vem uma tentação e vem um jeitinho, até chega fácil na sua mão, uma possibilidade. Um jeitinho humano, alguém te fala alguma coisa, alguém te faz uma proposta, é só fazer isso aqui, ó. É só falar com tal pessoa, é só fazer aquilo ali que eu saio do deserto. Mas você sabe, pelo discernimento espiritual, que isso não é de Deus, esse atalho. Outra coisa que acontece quando nós estamos no deserto, nós passamos a duvidar da promessa. Batata. Sempre quando a gente está no deserto, vem a dúvida da promessa. Por quê? Como eu já falei no começo, Deus dá lá a promessa, que é sempre melhor do que o agora, é sempre superior, é sempre maravilhosa. E aí a gente olha para o nosso caminho e aquilo não tem nada a ver com a promessa. Nada, dica de nada parecido. Então você fala, não é possível, não é possível. Eu acho que eu entendi errado. Eu acho que eu não entendi direito, eu acho que não foi Deus que me deu aquela promessa, deve ter sido a minha carne. Acho que eu entendi errado, acho que eu estava passando mal naquele dia, entendi uma coisa, viajei na maionese e achei que fosse Deus. Então, também no deserto, a gente sempre duvida da promessa, mas hoje Deus está te falando. Sabe aquela promessa lá que você está duvidando? Não foi você, fui eu que te dei. Se lembre disso. O que acontece no deserto também? A intimidade com o Senhor se intensifica, isso é fato, isso é algo muito bom. Então, se você está no deserto, aproveite isso. A gente cresce em intimidade com o Senhor de uma maneira especial, de uma maneira diferente. O Senhor tem coisas preparadas para nós no deserto. A maneira como nós falamos com Ele, a maneira como Ele nos revela coisas no deserto é algo intensificado e algo especial. O que acontece também no deserto? Nós somos transformados e nós temos desenvolvido em nós o caráter de Cristo, que é o objetivo principal do deserto, causar transformação. Ninguém passa por passar porque Deus é um Deus mau, porque Ele fala, quero que você sofra aí, meu filho. Não. Ele sabe que aquilo ali vai te transformar, que aquilo ali vai te dar o caráter necessário para você se sustentar na sua promessa quando ela chegar. Então, no deserto existe vergonha e humilhação, nós somos tentados a pegar atalhos, nós passamos a duvidar da promessa, a nossa intimidade com o Senhor se intensifica e nós somos transformados e nós temos o caráter de Cristo desenvolvido em nós. Amém? Então, só lembrando, o deserto é um lugar de tudo isso aí, de coisa ruim. Vergonha, sofrimento, humilhação, mas é um lugar de passagem. Lembre-se do tema dessa série, o deserto não é o meu lugar. O deserto não é o lugar para um filho de Deus, é um lugar de passagem. Diga passagem. Então, Deus não tem para você ficar morando no deserto. É só uma fase da sua vida, um período que Ele sabe quanto vai durar para cada um de nós, que você tem que passar por isso. E esses desertos são necessários para causar em nós transformações. Tem esse tempo determinado, não adianta a gente querer sair dali antes do tempo de Deus, dando um jeitinho, não adianta. É algo que a gente entende e fala, Senhor, eu me rendo, eu paro de lutar e eu aceito a Tua vontade para a minha vida, eu aceito esse deserto para a minha vida porque eu confio em Ti e eu sei que esse deserto vai causar algo bom na minha vida. E também, amém, amém. Eu queria também só enfatizar aqui um ponto importante, que eu sei que a bispa falou nos últimos cultos, sobre fatores que nos levam para o deserto. Então,
Nós temos sim desertos causados por plantações erradas na nossa vida. E isso nós sabemos claramente. Eu fiz algo errado, fiz algo totalmente torto, fora da vontade de Deus, fiz algo errado e agora estou colhendo frutos ruins daquilo que eu fiz de errado. Isso é uma coisa. Mas o que Deus está nos falando hoje não é essa situação, é algo diferente, amém? São filhos que têm que passar pelo deserto não porque fizeram coisas erradas, pelo contrário, porque estão cumprindo a vontade de Deus, amém? Então aqui não estamos falando de disciplina, de castigo do Senhor, de nada disso. Falando pelo deserto que os filhos de Deus têm que passar porque são filhos, porque têm que ser transformados por Cristo. E o Senhor, Ele nos tem ensinamentos específicos para cada deserto da nossa vida. Deus está no deserto. Mesmo que no deserto, outra coisa que acontece no deserto, às vezes você se sente sozinho também, esquecido, abandonado. Solidão. Solidão é uma característica do deserto. Fala, mas eu estou aqui esquecido, eu oro, Deus não me responde. Minhas orações não são respondidas, a promessa está tão distante. Mas lembre-se que Deus está no deserto com você. Deus não te deixa lá naquele emaranhado sozinho. Ele está lá junto. Quando você dá aquelas voltinhas, Ele está lá junto, dando aquelas voltinhas junto. Quando você sobe e desce, Ele sobe e desce junto na estrada tortuosa. Veja em Gênesis 39, 20 e 21. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. E ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. E lhe foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. Então aqui a gente voltou para a história de José, né? A gente acompanhou. José lá, quando teve aquele sonho, contou para os seus irmãos, quando ele tinha 17 anos, os irmãos não gostavam dele, tinham ciúmes, armaram lá uma armadilha contra José, não é? Jogaram José, você conhece essa história, jogaram José na cisterna, pegaram a capa dele, simularam que ele tinha sido atacado por um animal, por uma fera, foi isso que eles contaram para o pai, falaram, José morreu, olha aqui a capa dele, né? Eles forjaram, quando na verdade José foi vendido, né? Para pessoas que passavam ali, ele foi levado como escravo. Olha só, um jovem livre, abençoado pelo Senhor, um filho de Deus que não tinha feito nada errado, que não era aprovação, que não era disciplina, mas ele estava cumprindo a vontade de Deus. Ele foi levado como escravo. Então, o que aconteceu? Foi levado como escravo, chegou lá no Egito, mas como o Senhor, Deus, era com José, tudo que José fazia era abençoado, tudo prosperava, ele era bem-sucedido em tudo que ele fazia. Então, assim que ele chegou no Egito, ele foi morar na casa de Potifar, ele se tornou um mordomo. Potifar teve total confiança em José e falou, você administra aqui a minha casa, você é capacitado, eu confio em você, confiou todos os bens dele a José. Então, estava ali, ainda que lá no Egito estava tudo indo mais ou menos bem, até o que aconteceu, mais uma armadilha. Reparem que tudo isso aí fez parte do deserto de José. A mulher de Potifar, o que fez? Também fez uma armadilha para José, não é? Ela quis se deitar com ele, ela deu em cima de José, José recusou, né? Porque era temente ao Senhor, e ela, com raiva indignada, foi falar lá para o Potifar, foi inventar que José que tinha tentado se aproximar da mulher. O que aconteceu a partir daí? José foi jogado na prisão. Então, veja bem. José, vendido como escravo pelos irmãos, para a cisterna, depois chegou no Egito, depois foi injustiçado, novamente foi parar na prisão. Isso não parece um tanto injusto humanamente? Afinal, José não tinha feito nada para merecer isso, mas ele estava cumprindo a vontade de Deus. E é aqui que nós chegamos nesse versículo. José ficou lá na prisão, diz também que ele foi abençoado na prisão. Também ele ficou lá administrando a prisão. E mesmo quando ele estava lá no cárcere, sozinho, talvez sem entender nada, talvez se sentindo totalmente injustiçado, por que eu estou aqui se eu não fiz nada para estar aqui? E de fato, imagina que José também podia se pensar, Deus me deu um sonho que todos se curvariam diante de mim e eu estou na prisão? Isso só vem reforçar que a vontade é diferente da promessa, amém? Veja só a vontade de Deus na vida de José, não tinha nada a ver com a promessa que Deus deu, nesse momento pelo menos. Então, quando José estava lá na prisão, no auge do seu deserto, diz que o Senhor era com José. Então eu gostaria que você declarasse isso, diga o Senhor é comigo, diga o Senhor é por mim, ainda que eu esteja no deserto, o Senhor está comigo, o Senhor não me abandonou. Amém. É importante termos essa convicção, está no deserto, amém, mas você não está sozinho, o Senhor está aí com você, todo o tempo, guiando os seus passos. Amém. Então tá bom, agora eu quero contar um breve testemunho da minha vida e nós vamos passar aqui para a segunda parte da mensagem, caminhando para esse final. Por quê?
como eu disse, comecei essa mensagem falando que quando eu tive a revelação dessa palavra na minha vida, sobre a vontade é diferente da promessa, eu entendi várias coisas e eu entendi coisas que eu passei num deserto da minha vida. Então, eu gostaria de repartir esse testemunho aqui com vocês. Eu já contei esse testemunho 2 vezes, uma vez no culto do FCARES, de forma breve, uma vez no nosso retiro, e vou repartir aqui de novo, porque eu creio no poder do testemunho. Eu creio que o testemunho serve para edificar vidas. E, ainda que eu tenha passado por todo esse deserto que eu vou contar aqui na minha vida, e que o propósito tenha sido para eu chegar hoje aqui e contar para vocês, amém, porque valeu a pena. Amém, porque Deus está usando a minha vida, o meu testemunho, para edificar a sua vida. Amém? Então, vamos lá. Deixa eu achar aqui. Amém. Vamos voltar alguns anos para trás. Sempre na minha vida escolar, eu sempre fui uma boa aluna. Eu sempre tive notas boas, eu sempre estive entre as primeiras da sala. Toda a minha vida escolar, eu sempre gostei de estudar. Para mim, era um prazer estudar. Eu gostava de estudar, eu adorava estudar, fazer trabalho. E eu sempre me dei bem na escola, sempre fui uma boa aluna. Quando eu estava chegando na antiga 8ª série, né? Deus me deu uma promessa. Deus me deu ali um sonho. Eu queria ser arquiteta, eu queria me formar e queria ser uma profissional, uma excelente profissional. Deus me deu esse sonho. E eu queria estudar numa faculdade muito boa, numa das melhores faculdades aqui de São Paulo. Então, ali começou o meu sonho. Toda feliz, descobri o que eu vou ser da vida, descobri a minha carreira. Então, amém. Então, ali, Deus me deu o sonho. E, a partir dali, Deus começava a me fazer andar na vontade dEle. Que eu, naquela época, mal sabia que a vontade era tortuosa e seria muito tortuosa. Então, o que aconteceu? Eu fui estudar num colégio especializado para entrar direto na faculdade, porque eu não queria fazer cursinho. Afinal, Deus me deu um sonho e eu era ali como bonequinho. Eu queria logo chegar no ponto B. Eu queria chegar lá o mais rápido possível. Então, eu queria entrar logo na faculdade, eu queria sair logo da faculdade, eu queria começar a trabalhar logo para poder realizar todos os meus sonhos. Eu tinha muita coisa para fazer, muitos planos. Ainda tenho planos, viu, amados? Mas estou falando a cabeça daquela época. Chegar logo, fazer logo. Então, eu não podia perder tempo no caminho. Eu queria sair do colégio e entrar na faculdade. Pois bem, eu entrei num dos melhores colégios aqui de São Paulo. Estudei 3 anos lá. 3 anos que eu não tive vida social, porque eu tinha prova todos os dias, focada a entrar direto na faculdade, focada a sair de lá, arquiteta, focada, olha quanto tempo antes. Mas ali eu não sabia, mas já estava começando o meu deserto. Amém. Fui bem-sucedida no meu colégio, entrei direto na faculdade. Ufa, deu aquela respirada. Falei, isso aí, tá tudo indo bem até aqui. Deus me deu a promessa, olha só, entrei direto, tá tudo conforme o planejado ali. Agora é só alegria, agora vou entrar na faculdade, vou começar o curso que eu queria, amém. Os primeiros 3 anos da faculdade foram bênção, foram ótimos, aquela sensação de que escolhi o curso certo, é isso mesmo, estou feliz da vida. Quando chegou ali, né, meu curso era de 5 anos, 10 semestres. Quando chegou ali, exatamente no 6º semestre, metade da faculdade, ali começou o meu deserto. O que aconteceu? No Mackenzie, foi a faculdade que eu estudei, a matéria de projeto é o carro-chefe, né, do curso de arquitetura. E você tem projeto desde o 1º semestre até o 10º semestre, projeto 1 ao 10. Quando chegou ali no projeto 6, eu bombei, não passei naquela matéria. Só que o que acontece? Quando você não passa nessa matéria, você tem que trancar todas as outras e fazer só essa e passar só essa. Você não pode continuar as outras que você tinha passado, especificamente. E aí, ali, para mim, já foi uma decepção. Afinal, eu sempre fui boa aluna, puxa, pegar uma DP aqui, bem dessa matéria importante, vou atrasar um semestre para me formar. Fiquei triste, mas amém. Vamos lá, acontece, né? Tudo bem, não sou a única. Então, vamos lá. Fiz de novo fiz de novo. E repeti de novo. A partir dali começou um drama na minha vida. Por quê? Eu não tinha repetido porque eu fui displicente. Eu tinha estudado, eu tinha me esforçado, eu tinha ficado noite sem dormir, eu tinha ficado doente fisicamente, dando ali o meu melhor, e mesmo assim o meu melhor não tinha sido suficiente para passar. E eu não entendia por quê. Eu não entendia se eu fazia tudo certo, se eu era estudiosa, por que que na hora não foi suficiente, por que que eu não passei? E aí eu comecei a me perguntar, Deus, o que que acontece? Será que eu entendi errado? Será que não era essa faculdade? Será que não é isso que o Senhor tem para mim? Não é possível. E aí eu fui fazer de novo. Só que aí eu passei pela vergonha, pela humilhação, pela dor, pela tristeza, porque eu não pude avançar com as outras matérias. Então eu já estava 1 ano atrasado, tentando correr atrás do prejuízo, e eu tinha que enfrentar toda aquela situação de dor de novo. Ver que as pessoas passaram, eu não passei, ver o mesmo professor, eu não queria mais sair de casa, não queria mais ir para a faculdade. Foi um momento de depressão na minha vida.
E eu só consegui passar por isso pelo Senhor. O Senhor me sustentou, o Senhor colocou ali pais maravilhosos que me ajudaram durante esse deserto, uma família que me apoiou, mas eu, por mim mesma, não queria mais. Eu, ali naquele momento, queria desistir do meu sonho. O meu grande sonho de me formar na faculdade que eu escolhi do jeito que eu queria. Porque o deserto se tornou tão insuportável, era tanta pressão, era tanta tristeza, era tanta amargura, e eu via que quanto mais eu fazia, não dava certo. Não dava certo. Então eu fiquei cansada, sobrecarregada, eu falei, eu quero desistir desse sonho. E eu fui tentada pegar um atalho, e eu quase peguei um atalho. Olha só, quando eu estava justamente aí nesse processo, que eu tinha repetido pela segunda vez, ia ter que fazer a matéria mais um semestre pela terceira vez, ou seja, 1 ano e meio de deserto, né? Fazendo isso daí. Eu tinha uma colega na minha sala que tinha passado pela mesma coisa e tinha mudado de transferência para uma outra faculdade, que era mais fácil, que era mais tranquila, e ela falou, Rê, faz a mesma coisa, pede transferência lá, sai disso daí, lá é mais fácil, você vai conseguir passar melhor. E eu estava tão desesperada e tão sobrecarregada que eu falei, eu vou fazer isso. Eu estava aflita, sabe? Estava assim um caco. E eu falei, eu vou fazer isso. E meus pais, eu lembro que eles falaram, Rê, a gente vai te apoiar na sua decisão. Se você quiser mudar, amém. Se você for ter força para enfrentar aqui mais um semestre, amém. Pois bem, eu fiz a prova de transferência, passei nessa prova. Deu aquele alívio, eu falei, vou mudar. Quero sair logo daqui, desse ambiente hostil. Só que ali era o meu atalho, né? Estava ali tentando fabricar promessa, estava ali quase fazendo um Ismael. Só que no dia que eu fui lá para fazer a matrícula, para mudar, Deus falou no meu coração, não é isso que eu tenho para você. E naquele momento eu soube que se eu fizesse aquilo, quando o meu sonho se realizasse, quando eu pegasse o meu diploma pela outra faculdade, eu não ia estar feliz, porque não era aquele o sonho que o Senhor tinha me dado. Os irmãos entendem isso? Eu podia sair facinho dali, eu ia me formar também, ia, mas não era aquela promessa do Senhor para mim. No final, quando eu me formasse, quando eu chegasse no ponto B, eu ia estar insatisfeita. Porque eu sabia que eu desisti no meio do caminho, porque eu não consegui passar pelo que o Senhor tinha para mim. E naquele momento eu cheguei para os meus pais e falei, não vou mudar. Eu não sei de onde eu vou tirar essa força, mas eu vou fazer mais um semestre aqui. Porque eu creio que é essa a vontade de Deus para a minha vida. Naquele momento eu entendi isso, que o Senhor estava comigo ali, que eu tinha que passar por aquilo. E que não era porque eu tinha feito algo errado, porque eu tinha sido uma aluna, não era disciplina, era simplesmente porque Deus tinha um propósito, que naquela hora eu não entendia nada, mas o Senhor tinha aquilo para mim. E o que aconteceu então? Fiz mais uma vez, passei, segui a faculdade um pouco atrasada, me formei atrasada do meu tempo, né? Mas os planos de Deus eram diferentes do meu. Mas, amados, no dia da minha formatura, da minha colação de grau, me formei com louvor depois no trabalho final, tive ótimas notas. E quando eu peguei aquele diploma, só eu e Deus sabíamos o valor que aquilo tinha. Por quê? Eu tinha ali o caráter que eu precisava para me sustentar naquela promessa. Talvez, Deus sabe, talvez para mim, se eu tivesse ali passado uma faculdade tranquilinha, daquele jeito, daquela reta, talvez isso para mim pudesse se tornar um ídolo. E Deus tinha que me quebrar, Deus tinha que me transformar e mostrar que eu cheguei ali por causa dele, não pela minha capacidade ou suficiência humana. Amém? Então você pode se perguntar, mas bispo, então Deus vai me fazer passar por isso na área dos estudos, na área profissional? Para cada um o Senhor sabe como trabalhar, como lidar. Na minha vida foi nessa área. Um dos desertos, porque tiveram outros também, mas é isso que eu estou contando hoje. Para cada um Deus sabe. Para mim foi algo que eu fiquei ali presa, empacada no grande sonho da minha vida, da minha adolescência e juventude, que era me formar, era o meu grande sonho. Foi algo que eu fiquei presa ali, que eu vi que eu tinha que passar por aquilo. Eu tinha um momento de sofrimento, 1 ano e meio, que eu não conseguia sair dali. Eu tinha que fazer de novo até ser aprovada. Talvez na sua vida seja um deserto familiar, eu não sei, que já dura tantos anos, uma situação na família. Talvez seja algo financeiro, algo profissional, algo ministerial, algo sentimental, um relacionamento, um casamento desfeito, um deserto de relacionamento, sabe? Para cada um, Deus sabe em que área Ele vai tratar e que área Ele vai usar para nos transformar. Amém? Então, o que eu quis dizer era isso. Quando eu cheguei no ponto B, porque a promessa se cumpre. Quando a promessa se cumpriu, eu sabia que eu tinha feito a vontade de Deus. Eu cheguei ali plena, satisfeita, sabendo que foi tortuoso, mas era aquilo que Deus tinha para mim. E eu tinha o caráter necessário para então desfrutar daquele diploma, daquela promessa. Então, o que eu quero dizer com esse testemunho? Eu quero te dar um conselho, que seja qual for a estação da sua vida que você se encontre hoje, abrace-a. Se você está num deserto, abrace o deserto.
Fala, amém, Senhor, é isso, tá bom. Eu não queria passar por isso, não queria mesmo. Ninguém quer sofrer, ninguém quer ficar ali dando volta. Mas se é isso que o Senhor quer que eu passe, amém, Senhor. Eu abraço porque eu sei que o Senhor está comigo aqui, eu sei que vai passar. Eu sei que uma hora eu vou sair, eu sei que não é para sempre. Não lute contra a vontade de Deus, apenas creia e confie que Ele está com você. E que esse deserto, ele tem um propósito, tem um propósito. Não caia na tentação de pegar um atalho para sair daí. Ainda bem que eu consegui ali na última hora ver que aquilo era um atalho e não peguei o atalho. Então não caia na tentação. Se tem algo muito fácil aí que você pensa, se eu fizer isso eu saio logo do sofrimento, mas não é isso que Deus tem para você, não pegue o atalho. Não pegue o atalho. Não dê o seu jeitinho para fabricar a promessa, mas permita que o Senhor cumpra em você, na sua vida, toda a sua vontade, até que você alcance a promessa. Aceite a vontade de Deus, aceite o tempo de Deus. Aceite a vontade de Deus, ainda que ela seja um deserto, aceite. E outro conselho aqui, você pode até passar pelo deserto, mas não carregue o deserto dentro de você. No meu testemunho, era isso que estava acontecendo comigo. Eu cheguei num ponto tão de ficar sem força, de ficar tão triste, com tanto sofrimento, com tanta depressão, que eu era o deserto em pessoa, porque eu estava tão fraca, eu era o deserto. Mas não deixe isso acontecer com você. A gente pode passar pelo deserto, mas que a gente não carregue o deserto dentro de nós. Agora temos uma frase no telão. O deserto é um lugar difícil, é árduo, mas não podemos enxergá-lo como um tipo de castigo ou como um lugar terrível de onde devemos fugir. Pelo contrário, crescemos espiritualmente quando enfrentamos um deserto. Então, esse é o entendimento, a maturidade. Tá, humanamente, o deserto é um lugar ruim, porque dá sofrimento. Só que a gente não tem que enxergar como um castigo, como um lugar terrível. O deserto é um lugar onde nós crescemos espiritualmente. Diga, crescimento espiritual. Diga de novo, crescimento espiritual. Amém. E eu afirmo que esse crescimento que Deus está gerando em você durante o deserto é o que vai te sustentar quando a promessa for cumprida. Um exemplo de Jesus, Mateus 26, 38 e 39. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. O que o Senhor Jesus estava falando aqui? Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Aqui, momentos antes de Jesus ir ali para a cruz, da crucificação, qual foi a oração dele? A oração sincera com o Pai. Senhor, esse sofrimento é ruim. Senhor, eu não quero passar por isso. Eu lembro da minha vida, quantas vezes eu orei assim pelo Senhor, para o Senhor, nesse deserto específico. Eu falava, Senhor, tira esse sofrimento de mim. Senhor, dá um jeito para esse sofrimento acabar. Eu não aguento mais passar por isso, eu não tenho mais força. Mas vem a maturidade e a revelação. Mas, Senhor, se essa é a tua vontade, então amém. Que seja feita a tua vontade, Senhor. Foi a oração de Jesus. Senhor, eu não queria. Senhor, tira esse cálice, livra. Livra, Senhor, porque isso é o que eu não quero como humano. Mas se essa é a tua vontade, então eu aceito. Se essa é a tua vontade, eu aceito. Amém? Glória a Deus. Mesmo não querendo, Jesus sabia que teria que passar pelo sofrimento da cruz, porque essa era a vontade de Deus. E essa é a maturidade, quando a gente entende a vontade de Deus. A gente fica orando, Senhor, me tira do deserto, Senhor, tira esse sofrimento. Mas será que hoje nós conseguimos dizer verdadeiramente, Senhor, faça em mim a tua vontade. Senhor, faça em mim a tua vontade. Ainda que me cause dor, ainda que ela seja a morte do meu sonho, ainda que ela seja a entrega do meu Isaac, faça em mim a tua vontade, porque eu confio de olhos fechados, de braços abertos, que a tua vontade, ela vai gerar algo muito bom na minha vida. Último ponto para nós caminharmos para o final dessa mensagem. Ponto 4. A promessa se cumpre, Deus é fiel. Declare isso, diga, a promessa se cumpre, Deus é fiel. Deus é fiel. Amados, uma hora a promessa vai se cumprir, porque o deserto é a passagem, o deserto é quando a gente anda na vontade, mas uma hora a gente chega lá no ponto B. Uma hora a promessa se cumpre. Números 23, 19, abrimos com esse versículo. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Amados, se foi Deus que prometeu, se foi Deus que te deu o sonho, a promessa, ele não vai fazer, ele não vai cumprir, ele vai cumprir. Então que você saia daqui hoje
hoje com essa certeza no seu coração, com essa esperança renovada. Se foi Deus que te deu esse sonho, Ele vai cumprir. Ainda que hoje parece que está tudo bagunçado, tudo perdido, tudo diferente do sonho, mas se foi Ele que deu, Ele vai cumprir. A promessa vai cumprir porque Ele é fiel, Ele não mente. Se Ele deu uma palavra para a sua vida, Ele não mente. A palavra vai se cumprir, em nome de Jesus. Concluindo aqui a história do que aconteceu com José, né? José, no final da sua vida, no capítulo 45, José se revela aos seus irmãos. E eles pensavam que José os iria matar, mas ele os trouxe para perto e disse, Gênesis 45, 4-8. Isso. Peraí, antes do versículo, uma explicação aqui, né, que eu parei lá. A última coisa que nós falamos de José é que ele estava na prisão, certo? José estava lá na prisão, depois da casa do Potifar, foi jogado na prisão. E aí o que aconteceu? José começou a ter interpretação de sonhos, né? Dadas pelo Senhor, dadas por Deus. E ele começou a interpretar os sonhos de Faraó. Até que, depois de lá, alguns anos, algum tempo na prisão, Faraó manda tirar José da prisão, né? E a Bíblia diz que quando José saiu da prisão, ele tinha 30 anos. Então, o deserto de José durou mais ou menos até os 30 anos de idade. Pense, todo esse tempo que ele passou, até os 30 anos, foi sofrimento, foi dor, foi vergonha, foi humilhação, foram caminhos tortuosos que não se pareciam com a promessa que Deus tinha dado a ele. Jesus, então, sai da prisão, ele consegue interpretar os sonhos de Faraó, porque o Senhor disse que haveria o quê? Primeiro, anos de abundância sobre a terra, depois anos de escassez. Com isso, José conseguiu ali fazer um planejamento para o Egito, né? Para aquela nação. E aí disse o quê? Quando José sai da prisão, veio a honra do Senhor para a vida dele. Ele é instituído por Faraó como depois do Faraó, ali o segundo homem mais importante do Egito, o governador. Ele teve honra, ele teve uma esposa, constituiu uma família, ele foi colocado sobre governador, ele foi honrado, ele foi restituído. E ali, agora, mais para frente, em Gênesis 45, 4-8, quando os irmãos de José, aqueles que tinham jogado ele na cisterna, então, sabiam que iam passar necessidade porque a fome estava chegando, eles foram ao Egito, né? Todos iam lá ao Egito buscar ajuda, buscar comida. Então, é a hora que os irmãos vão lá para o Egito e ainda não sabiam que era José que estava como governador. Versículo 4, disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Imagina essa revelação. Depois de anos, os irmãos chegam lá para pedir ajuda. E quem é o governador do Egito? José. Olha aí o sonho se cumprindo. Olha aí o sonho que o Senhor deu quando ele tinha 17 anos, se cumprindo agora, se cumprindo muito tempo depois. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de nós. Olha aqui, Deus revelando o propósito que ele teve com o deserto na vida de José. Versículo 6, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. José reconhece aqui, Deus me enviou, Deus me fez passar por tudo isso para um propósito grandioso de ter um grande livramento. Versículo 8, assim... Olha que revelação. Não fostes vós que me enviastes para cá. Ele falou, meus irmãos, não foram vocês, pelo querer humano de vocês, que me fizeram chegar até o Egito. E sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Aqui, José entendeu a vontade de Deus. Aqui era o momento da promessa sendo cumprida, porque a promessa é cumprida em algum momento. Ele disse, vocês acham que foram vocês que me fizeram mal, e de fato na carne vocês me fizeram, mas eu não cheguei até aqui porque vocês tiveram essa vontade. Eu cheguei até aqui porque o Senhor me fez chegar até aqui. Eu passei por tudo isso porque com essa minha história, Deus tem um grande propósito de salvar vidas. Olha só que coisa maravilhosa. O sonho de José se parece com o que agora? O mesmo sonho, não é? Que todos se curvariam diante dele. E agora José estava lá nesse momento, desse encontro com os seus irmãos. O seu sonho tinha morrido naquele poço, tinha morrido na prisão, mas agora ele percebia que Deus havia dado aqueles dons, não para a sua glória, mas para a glória de Deus, para a glória do Senhor. Vamos voltar para a imagem 4 dos nossos bonequinhos.
Então, se você chegar aqui no ponto B sem ter passado por todo o processo, por toda a jornada, quando você chegar aqui, você não vai se sustentar. Quando você chegar aqui, o seu sonho não vai se sustentar sem ter passado pela vontade de Deus. Depois, nos diz a Bíblia que o pai de José, o pai de seus irmãos, Jacó, morreu. E logo depois disso, nós vemos o que acontece em Gênesis 50, versículo 20. José falando para os seus irmãos: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Então, o que José reconheceu? Que Deus tornou o mal em bem. Deus tornou o deserto num bem. É isso que eu disse que o Senhor vai fazer na sua vida. Ele vai tornar o deserto num grande bem para a sua vida e num grande bem para outras vidas. Por isso que um sonho não é só um sonho. Por isso que um sonho está atrelado a um grande propósito do Senhor. Porque ele nunca é algo só para nós. Nunca é algo pessoal, algo egoísta. É sempre algo que vai impactar e edificar outras vidas. Então acredite nisso. Atrelado ao seu sonho está um propósito grandioso. E o seu deserto, o seu sofrimento, a sua dor, a sua vergonha, a sua humilhação, Deus vai tornar tudo isso num grande bem para a sua vida e num grande bem para que todos vejam a glória dele na sua vida. Amém. Glória a Deus. Agora estamos encerrando, então, a revelação aqui de José. Deus tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. O propósito de José ter passado por tudo aquilo, ser jogado no poço, ficado anos na prisão, ter sido injustiçado, ter sofrido vergonha, humilhação, dor. O propósito de tudo isso foi para que se conservasse muita gente em vida. O propósito disso foi para salvar outras vidas. Olha que propósito grandioso. Deus pegou ali um homem e falou: o seu deserto vai ser para salvar outras vidas. O seu deserto tem um propósito para a história da humanidade, para outras nações. Então, que você possa se alegrar nessa noite, ainda que você esteja... nessa manhã, ainda que você esteja passando por um deserto. O propósito é glorioso. O propósito que Deus tem com esse deserto é glorioso. E agora, a nossa imagem, última vez nossa imagem aí, dos bonequinhos para encerrar. Cadê aqui meu laser? Então, quando você chegar aqui nesse momento, porque nós vimos que esse momento chega, a promessa se cumpre porque Deus é fiel. Aquilo que Ele te falou quando você estava aqui, ó, pequenininho, uma hora, aquilo que Ele te falou aqui acontece. Esse momento futuro vira presente. Então, depois que quando você chegar aqui nesse ponto, sabe, que você receber aquela promessa com aquela sensação de missão cumprida, eu passei por tudo que eu tinha que passar para ter o meu caráter desenvolvido para agora me sustentar nessa promessa. No dia que você chegar aqui, que é um dia muito bom, é um dia muito bom quando você recebe a promessa cumprida e é uma alegria. Mas quando você chega aqui, depois de ter passado por tudo isso, você percebe que o verdadeiro prêmio e a verdadeira alegria não é de fato a promessa cumprida. O verdadeiro prêmio foi a vontade de Deus. O verdadeiro prêmio foi a jornada. O verdadeiro prêmio foi o deserto. Porque foi aqui que aconteceram coisas importantíssimas na sua vida para que hoje você possa desfrutar da promessa, para que o seu caráter desenvolvido aqui te sustente na promessa. Então, a promessa cumprida é boa? É boa. E Deus vai cumprir? Deus vai cumprir, porque Ele é fiel, Ele não mente. Mas quando você chegar aqui, você consegue entender que o verdadeiro prêmio foi o processo. O verdadeiro prêmio foi a vontade. E acontece uma coisa humanamente que nós podemos chegar de chamar de loucura. Nós passamos até a agradecer a Deus pelo deserto. A gente consegue olhar para trás e falar: Senhor, muito obrigado por ter me feito passar por aquele deserto, porque isso mudou a minha vida. Isso me transformou de uma forma extraordinária, que eu sou uma pessoa muito melhor hoje depois de ter passado por aquele deserto. Amém? É isso que o Senhor tem para nos ensinar nessa manhã, é isso que Ele tinha para nos revelar. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Nós vamos orar agora. Gostaria que você ficasse em pé aí no seu lugar. Eu sei que o Senhor teve Ele nos revelou muitas coisas hoje, nos lembrou de muitas coisas. E eu creio que você verá sinais que vão acompanhar essa palavra. Amém? Eu sei que você hoje está saindo daqui com paz no seu coração, com coisas que foram para o lugar, com coisas que você passou a entender melhor. E nós vamos orar agora para todos que estão passando por um deserto. Amém? Então,
Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos, nosso Deus Todo-Poderoso, pelo que o Senhor nos falou hoje, pela revelação que o Senhor nos deu. Jesus, revelação tão profunda que só podia ter vindo do teu coração, Jesus. Obrigada por ter nos falado, por ter nos feito entender tantas coisas, Jesus. Obrigada por nos mostrar que a tua vontade é diferente da promessa, Senhor, que a tua vontade é um deserto, mas que o Senhor está conosco no deserto. Por isso agora, Jesus, para todos os que estão aqui e que estão passando por um deserto, por um momento de dor, de humilhação, de sofrimento, Jesus, por um momento que não estão entendendo porque as coisas só estão dando errado, estão caminhando, Jesus, no sentido contrário àquele da tua promessa, que o Senhor fortaleça cada uma dessas vidas, que o Senhor renove hoje as forças, Jesus, as forças físicas, as forças espirituais, as forças emocionais, aqueles que, como eu estive um dia, Senhor, prostrada, Senhor, aqueles que estão caindo, que não têm mais força, Jesus, porque não aguentam mais o sofrimento, que o Senhor hoje dê um alívio, Jesus, que o Senhor alivie as dores, Jesus, que o Senhor possa firmar os passos, possa dar ânimo, possa dar fôlego, Jesus, para continuarmos na caminhada, para continuarmos na jornada, Jesus. Renova a força dos teus filhos, Senhor, que estão no deserto, e mostra para cada um deles que o Senhor está junto, que eles não estão sozinhos, que todos que estão passando por um deserto possam te sentir de forma plena, de forma constante, Jesus, possam ouvir a tua voz durante o deserto, possam se deixar transformar, Jesus, possam crescer espiritualmente nessa fase da vida, que hoje nós possamos dizer: Senhor, faz em nós a tua vontade, faz em nós a tua vontade, porque nós sabemos que ela terá um propósito maravilhoso, ainda que hoje esteja difícil, causando dor, o propósito será glorioso, o propósito será para exaltar o teu nome, o propósito será para impactar outras vidas, Jesus. Eu oro também, Senhor, por aqueles, Jesus, que já estavam achando que os seus sonhos tinham morrido, Jesus, aqueles que já estavam confusos, não sabendo mais se o sonho veio de ti, já desacreditando, já desistindo do sonho, porque tudo está tão errado, Jesus. Oh, Senhor, fala o coração dessas pessoas, Jesus. Mostra, Jesus, que foi o Senhor quem deu o sonho. Confirma hoje, Jesus, a promessa. Confirma, Jesus, a tua promessa. Fala o coração de cada um, Jesus, que todos hoje possam se reanimar, possam ter suas esperanças renovadas, sabendo que sim, a promessa veio de ti, que uma hora ela vai se cumprir, Jesus. É só a gente ter a paciência nesse período até que ela se cumpra, é só a gente entender o processo até que ela se cumpra, Jesus. Por isso ressuscita os sonhos, Senhor, que hoje tinham morrido, sonhos ministeriais, Jesus, sonhos, Senhor, de vida, sonhos de carreira, Senhor Jesus, sonhos de propósito de vida. Ressuscita, Jesus, os sonhos, Senhor Jesus. Oh, Deus, que todos saiam daqui com esperança renovada, Jesus. Que todos saiam daqui com forças renovadas, com paz, Jesus. Com paz no coração, entendendo, Jesus, que não é disciplina, que não é castigo, que não é açoite. É simplesmente a tua vontade. É simplesmente a tua vontade. Nos rendemos a ti, nos rendemos à tua vontade, nos abrimos para o Senhor fazer como quiser, Jesus. Como quiser nesse processo do deserto, nesse tempo, Jesus. E dizemos hoje, Senhor, com a maturidade e agora sim com o entendimento, que seja feita em nós a tua vontade, Jesus, e não a nossa, a tua vontade. Amém. Aleluia, amados. Nesse mesmo espírito de adoração, de ouvir a voz de Deus, que você possa terminar esse momento declarando que o Senhor tem guardado o seu coração, a tua vida, porque o nosso Deus tem sonhos maiores, tem sonhos melhores que os nossos. Os sonhos e os caminhos de Deus são perfeitos. Oh Deus, nós te louvamos, Pai, por cada deserto, Jesus. Oh Pai, oh Jesus. Declare: guarda o meu coração, ó Deus, guarda o meu coração, de fazer, cante isso no fundo do seu coração, mim mesmo, guarda o meu coração, oh, guarda o meu coração, de fazer, de viver pra mim mesmo.
teus caminhos, inescrutáveis são os teus juízos. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade, declare, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores, os teus caminhos bem mais alto do que os meus. Toma minha vida, diga tudo, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Guarda e guarda o meu coração. Cante isso, ó Deus. Guarda, Senhor, de fazer a nossa vontade, de fazer minha vontade e de viver pra mim mesmo. Bom, e quão insondáveis são os teus caminhos, inescrutáveis são os teus. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais alto do que eu. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores, Senhor. Os teus caminhos bem mais alto do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma, Senhor, tudo é teu. Levante suas mãos e diga: é tudo teu, Pai. É tudo para ti, Senhor. Oh Deus, não importa o que estamos vivendo, o que estamos passando, nós cremos, Pai, que o Senhor nos conduz sempre em triunfo. O Senhor nos guarda, o Senhor nos livra. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. O teu reino seja feita
amados, eu creio que o Senhor já agiu na tua vida, amém? Já agiu na tua casa, já agiu na tua família, já agiu na tua vida profissional, já agiu nos teus sonhos. Não importa onde você esteja, Deus está contigo. Não importa se é um deserto, não importa, Ele te conduz todos os dias da tua vida. Louva a Deus pela vida da Bispa Rê mais uma vez, amém, amados? Que foi boca de Deus para nós. Que o Senhor continue a te usar, Rê. Que o Senhor continue a falar ao teu coração e você possa cada vez mais ser um instrumento poderoso de Deus. Saímos daqui fortalecidos, saímos daqui convictos. Por isso nós declaramos que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações, as nossas mentes. Senhor, saímos daqui, Senhor, prontos para vivermos a tua vontade, Pai. Saímos daqui, Senhor, prontos para viver uma semana de grandes vitórias, Deus. Porque onde estivermos, ali o Senhor estará conosco. E os que recebem essa palavra, digam amém. Dê um brado de vitória ao Senhor. Aleluia. Aleluia, amados. Estamos plenos, estamos fartos e prontos para uma semana. Olha, a Bispa Renata foi tremendamente usada. Ela falou assim no momento, deixa eu só terminar dizendo isso para vocês. Ela falou assim, ó: eu sempre fui muito estudiosa, sempre fui muito dedicada. E eu quero dizer para os irmãos que eu também, amados. Olha, eu e o Bispo Natan, assim como a gente via ela estudando, a gente falava: vamos estudar também, Nath. Vamos estudar, não vamos sair, não vamos jogar bola, vamos estudar. Bispa Rê, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus, amados. Que você possa, amados, olha, sair daqui voando. Voando. Porque ninguém nem nada pode parar o agir de Deus na sua vida. Olhe quem está ao seu lado e diga: você em todas as coisas mais que um vencedor. E diga: nada nem ninguém pode separar você do amor que está em Cristo Jesus. Nada mais nos separe, amados. Bom domingo a todos, boa semana. Até amanhã, culto de oração e confissão. Temos reunião de evangelismo hoje, amém? Todos que estão no evangelismo, reunião hoje. Abrace o maior número de pessoas aí e diga: nada nos separa do amor. Nada mais me do que daquele. O nome dele é santo. Ele é meu brilhante. O que da manhã. Ele é o príncipe. Da cavaleiro. Ele é fiel. Fiel e verdadeiro. Tu és Senhor. Filho dos mares. A rosa de Sarão. O princípio e o fim. Santo. Assim, ó. 1, 2, 3. Nada mais. Balança aí o teu corpo. Nada nem ninguém. E do amor daquele que me amou. O seu nome é santo. Ele é o teu Senhor. Ó brilhante estrela da manhã. Senhor.
Senhor.